A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. É uma honra estar aqui hoje, aceitar esse convite tão carinhoso dessa igreja. E eu me sinto assim muito feliz. Trago um abraço do pastor André, do pastor Sandoval para a igreja. E pedi muito ao Senhor que nessa noite Ele falasse com a igreja e falasse comigo também, como Ele já vem falando, amém? Então, prepara o teu coração, porque a palavra de Deus, não é a pastora Regiane, não é nada, mas a palavra de Deus é tudo, e ela tem algo para falar ao teu coração. Ninguém está aqui hoje à toa, ninguém veio aqui com suas próprias pernas. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite. E o Espírito Santo quer falar ao teu coração, amém? Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 28. Amém? Só. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Só um pouquinho, abrir aqui. Aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler Mateus 28, do 1 até o 10. Amém? O tema dessa noite é não temas. E eu acrescentaria, não temas, porque Ele vive. Amém? Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galiléia, e lá me verão. Amém? Oremos. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, ó Deus, é uma noite, Senhor, de celebração, Pai, onde a união feminina dessa igreja, Pai, preparou esse culto de louvor ao Teu nome, Pai. Ó, Pai, eu sei que o Senhor já recebeu nossos louvores, Pai. E agora usa a minha vida, Senhor, porque se o Senhor não me usar, eu não tenho nada para falar a esse povo, Pai. Mas eu conto com o Teu Espírito, Senhor. O Teu Espírito Santo tem algo para falar aqui nesta noite. E eu entrego a minha vida, o meu ser, tudo que eu tenho, Pai. E é com o coração humilde e contrito, Pai, que eu conto com o agir do Teu Espírito nessa noite, Pai. Quero te agradecer por tudo que o Senhor já fez até aqui, Pai. Porque cada louvor que cantamos é verdade, Senhor. É uma verdade que queremos viver e vivemos em nossas vidas, Pai.
eu te agradeço por tudo. Declaro essa igreja terreno do Senhor, Pai. Declaro repreendida toda ação contrária à tua palavra. E declaro que o teu Espírito Santo tem liberdade nessa noite no nosso meio. Agradecida eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Quando a irmã me chamou para trazer a palavra e me falou do tema, eu disse, ela chamou a pessoa certa. Porque se há uma pessoa que entende de medo, sou eu. Quando cheguei em São Paulo, me vi com 6 crianças pequenas para criar, com a vida falida, sem dinheiro, e 6 crianças para criar. Eu temi de medo. Hoje estão todos criados, formados, casados, e eu tenho 9 netos. Eu temi quando estava saindo de casa com meu marido e duas pessoas colocaram a arma na minha cabeça e na cabeça do meu marido. E eu achei que nós íamos morrer naquela noite. Mas eu estou aqui para contar a história. Eu temi quando, na primeira leva da Covid, eu peguei a Covid e fui parar na UTI. E me disseram que se eu não melhorasse, eu ia ser entubada. E estava todo mundo indo para lá e não voltando. E conhecidos foram para lá e não voltaram. E eu temi. Eu temi. Até mesmo hoje, quando disseram que eu tinha que vir aqui trazer a palavra, eu temi. Temer é algo do ser humano. Ter medo é algo do ser humano. E eu queria agora trazer os holofotes dessa palavra. Eu sei que tinham outras pessoas envolvidas ali, outra Maria, mas eu queria trazer os holofotes dessa palavra para uma Maria. Para Maria Madalena, ou Maria de Magdala, porque não se sabe bem ao certo, uns dizem que sim, outros dizem que não, se o nome dela era Maria Madalena ou era porque ela era Maria da cidade de Magdala. Então, eu quero deixar os outros personagens meio no escuro e trazer os holofotes para essa mulher. É sobre ela que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre uma mulher como eu, como você, as mulheres que estão aqui, um ser humano cheio de medo. Sabe, o número 7 na Bíblia, ele quer nos falar de completude, de totalidade, de perfeição. E a Bíblia diz que essa mulher, antes de conhecer Jesus, tinha 7 demônios. Então, eu poderia dizer que ela estava totalmente endemoniada. Né? Plenamente endemoniada. E a gente sabe o que o demônio faz na vida de uma pessoa. A gente sabe o que um demônio do mais baixo escalão, aquele lado mais fraquinho, pode fazer na vida de uma pessoa. Ele pode mover a sua conduta, fazer com que tenha uma conduta horrível. Ele pode trazer enfermidade, ele pode trazer divisão dentro da casa, ele pode levar o ser humano a coisas horríveis. E agora vocês imaginem 7 demônios agindo numa pessoa. Né? Imaginem a vida dessa mulher. Eu conheço pessoas, eu tenho familiares que, infelizmente, não servem a Deus. E a gente percebe o mover do inimigo na vida deles, e é muito triste. Então, essa mulher, ela tinha uma tristeza na alma, uma dor na alma, um medo na alma. A sua vida era uma vida de aflição, era uma vida totalmente terrível, porque ela estava com 7 demônios. Alguns dizem que ela era uma prostituta, mas isso não é provado, não é confirmado na Bíblia. Não se sabe quais eram os pecados dela direito, mas se sabe que a vida dela era uma vida
terrível. E de repente, essa mulher torturada, quem sabe com relacionamentos familiares totalmente estragados, né? Totalmente com problemas, quem sabe com problemas de enfermidade, quem sabe era uma pessoa explosiva, a gente não sabe como ela era, porque a Bíblia não dá detalhes, mas eu sei que ela sofria. Porque é isso que acontece com a pessoa que não tem Jesus no coração. Tem uma vida de sofrimento. E essa mulher sofrendo, de repente, ela encontra alguém. Ela encontra alguém que vai tirá-la dessa situação. Alguém que tira dela 7 demônios, expulsa dela 7 demônios. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré chegou na vida de Maria Madalena. Jesus de Nazaré um dia chegou na tua vida. Ah, Jesus de Nazaré quer mudar a vida de uma pessoa tão torturada pelo inimigo. E Jesus chegou e mudou a vida dela. E agora ela era livre. E agora a angústia se tornou um canto de alegria. E agora, quem sabe o que aconteceu no seio da sua família? Quem sabe relacionamentos foram restaurados? Quem sabe a agonia que ela tinha na alma, aquela inquietação? Sabe, eu estou vivendo a experiência com uma pessoa próxima a mim, que ela está começando a conhecer Jesus, e eu já vejo uma transformação. Ela já está com menos desespero na alma, era uma pessoa ansiosa, era uma pessoa nervosa, era uma pessoa... E ela já está ficando mais tranquila, sabe por quê? Quando Jesus entra na vida de alguém, ele traz transformação. Se você confessa Jesus e diz que Jesus está na tua vida, e você é a mesma de quando ele entrou na sua vida, passado anos você não mudou, então ora de novo. Pede de novo para ele entrar. Porque se Jesus está na tua vida, ele traz transformação. Ele traz o fruto do Espírito. Ele traz a paz. Ele traz muita coisa. Ele traz bondade, amor, misericórdia. Você passa a ver as pessoas de uma forma diferente. Aquele que você odiava, você passa a orar. E a paz. A paz. Irmãos, não tem nada tão bom como a paz. E a primeira coisa que Jesus diz quando chega é: a paz seja convosco. E essa mulher recebeu paz, recebeu alegria, recebeu esperança. E isso fez ela se apaixonar por Jesus. A igreja cantou uma música agora de desesperar por Jesus. É assim que Maria Madalena estava, desesperada por Jesus. Ela se apaixonou por aquele que a libertou. E ela queria andar com ele. E onde Jesus estava, Maria Madalena estava andando junto, servindo ao Senhor, com seus bens, com tudo que ela tinha. Jesus ia para cá, Maria Madalena ia junto, servindo junto com as outras amigas, servindo ao Senhor, porque ela recebeu a cura, ela recebeu a libertação, e aquela pessoa, a pessoa bendita de Jesus Cristo, fez a mudança na vida dela. E assim ela viveu. E ela viveu tantas experiências. Ela viveu tanta coisa. Ela viveu milagres, ela viu surdo ouvindo, ela viu mudo falando, ela viu paralítico andando, ela viu cego vendo, ela viu multidões sendo curadas, porque a palavra diz que onde Jesus passava, multidões eram curadas. Jesus está passando aqui hoje. Talvez você precise de uma cura. E Maria Madalena vivenciou tudo isso. E quanto mais ela via o que Jesus fazia, mais ela queria estar com ele, mais ela o amava, mais ela o seguia, mais ela entregava tudo o que tinha e tudo que era aos pés do Senhor. E nós vemos a vida dessa mulher. Mas então,
de repente, ela não está mais acompanhando Jesus no seu dia a dia, naquilo que ele ia fazer, as curas e os milagres. Agora ela está acompanhando Jesus nos seus últimos momentos de vida. Que aquela mulher não consegue entender. Como assim? Como assim? Jesus, vai acontecer alguma coisa. Quem sabe ela lembrou, quem sabe eu que estou falando, quem sabe ela lembrou de Abraão, quando foi para sacrificar seu filho Isaque, no último momento, Deus providenciou a ovelha, né? A oferta. Quem sabe o pai vai providenciar uma oferta que substitua e ele não precise morrer. E ela não saía dos pés dele. E ela ficou ali contemplando e esperando um milagre, esperando algo acontecer, porque ela não conseguia acreditar que aquele que a libertou, aquele que transformou a vida dela de uma forma terrível, naquela maravilha, naquela bênção, naquela alegria, ela não conseguia entender que aquele homem ia morrer. Ele era a esperança. Ele era a esperança que muitos tinham de libertar Israel do domínio romano. Ele era a esperança dela. E agora, parecia tudo acabado. Jesus estava na cruz agonizando. E agora ela viu coisas terríveis. Ela viu que aquele que curava, que libertava, que trazia paz, não fez nada por si mesmo. E estava ali na cruz. E ele morreu. Sabe, irmãs, às vezes na nossa vida é assim. Parece que está tudo acabado. Parece que o nosso sonho morreu. Parece que aquilo em que nós colocamos a nossa alegria, a nossa esperança morreu. E era assim que essa mulher se encontrava. Então ela não queria sair de perto. Ela queria estar ali, junto ao corpo de Jesus, e ela foi bem cedo. Bem cedo, a palavra fala que ela foi bem cedo no domingo lá, para levar, para ungir, para estar mais um pouquinho perto, nem que fosse do corpo morto do seu Senhor. Mas quem põe a fé em Jesus não se decepciona. Amém? E ela chegando lá, ela vivencia uma das maiores experiências da vida dela. O céu vem. O anjo vem e fala com ela. O céu veio até ela para anunciar que o mestre ressuscitou. E o anjo faz uma pergunta: por que procura entre os mortos aquele que vive? Desilusão, tristeza, medo, incerteza, tudo isso aconteceu na vida daquela mulher. Mas ela buscava Jesus de Nazaré. Amém? E isso fez toda a diferença na vida daquela mulher. Medo é uma sensação, não é uma verdade. Os nossos medos não são verdades. Muitos dos medos que eu vivi não aconteceram. Medo é um alerta. Mas é um alerta para você buscar uma solução, não é uma certeza. O medo não pode nos paralisar. O medo deve ser enfrentado e nunca fugir dele. Todo ser humano sente medo. Se você diz que não tem medo, alguma coisa está errada, porque o medo é nato do ser humano. O salmista sentiu medo. No Salmo 55, 4, 5, ele diz assim, o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. O servo de Eliseu sentiu medo quando viu aquele batalhão de inimigos contra eles. Os discípulos de Jesus sentiram medo. Foi citado aqui a passagem do barquinho, das ondas, e Jesus dormindo. E a palavra diz que eles sentiram medo.
Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Nós precisamos aprender a lidar com os nossos medos. Você precisa aprender a lidar com os teus medos, porque os teus medos são oportunidades de vivenciar o que Jesus tem para a sua vida. Amém? E por isso, dentro deste texto, eu queria tirar 3 motivos que esse texto nos dá, para que não tenhamos medo das circunstâncias ruins que nos cercam. Irmã, eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei quais os medos que estão te cercando. Talvez você está com medo porque te chamaram ou vão te chamar do departamento pessoal da empresa e você está com medo de uma notícia ruim. Talvez você já passou por lá e você já perdeu a porta de emprego e você está com medo. Como eu vou suprir a minha família? Como eu vou viver daqui para frente? Talvez você está com medo porque o teu cônjuge ameaçou te abandonar ou até te abandonou e você está com medo porque está se sentindo sozinho. Eu não sei qual é o medo que você tem. Talvez você passou no médico e veio um diagnóstico apavorante, como chegou para mim naquele dia. Eu não sei. Mas seja um medo que tem tirado a tua paz e não tem te deixado dormir. Porque tem pessoas que não conseguem dormir por causa do medo de algo que ela pensa que vai acontecer. Então, esses medos que nos cercam, eu quero te dizer que nesse texto tem 3 motivos para você firmar a tua fé e não temer. Porque o Deus que ressuscitou está aqui. E o primeiro motivo é justamente o fato, não tenha medo, porque Ele ressuscitou. No versículo 7a diz assim, e depois depressa e dizei aos discípulos, Ele ressuscitou dos mortos. E o impacto da ressurreição na minha e na sua vida é algo tremendo. Porque Ele ressuscitou, a sepultura não é o teu último endereço. Porque Ele ressuscitou, a palavra do médico não é a palavra final. Porque Ele ressuscitou, você pode ter vida e viver, nós ressuscitamos com Ele. A ressurreição de Jesus foi a solução para o medo. No final desse texto, a gente vê que elas saíram felizes, correram felizes para dar a notícia aos irmãos. Sabe, quando meu pai morreu, Deus me avisou antes que ele ia morrer. Eu fui num culto e uma pessoa que não sabia do que estava acontecendo na vida do meu pai, até então a gente não sabia, mas ele estava com câncer agressivo, ele morreu em 4 meses, e eu fui num culto que ninguém sabia da história ainda, porque eu tinha ido para o sul e não tinha dado a notícia para ninguém, e uma pessoa pediu para orar por mim, e essa pessoa disse assim, olha, eu vi um jardim muito lindo, e eu vi uma mão muito, muito grande, muito bonita, vindo e colhendo uma pessoa. E quando ele pediu para orar por mim, no meu coração, sem falar alto, eu disse assim, Senhor, eu estou bem e não preciso de nada, porque eu já tenho o Senhor. Mas eu quero saber o que tem meu pai. Eu quero saber o que vai acontecer com ele. Fala através da boca desse homem. Mas eu falei no pensamento. E esse homem falou, ele vai colher a flor mais linda desse jardim. E eu comecei a chorar, 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 chorar. E ele falou assim, calma, porque ainda não acabou o recado. Ele manda te dizer que ele vai colher, mas que toda a família vai ser consolada. Eu saí dali e guardei aquela palavra no meu coração. Irmãos, eu quero te dizer que porque Jesus ressuscitou, meu pai está com ele hoje. Meu pai não era salvo até então. Mas o Senhor
permitiu que um amigo do meu irmão, daqueles que você nunca acredita que vá aceitar Jesus. Olha, irmãos, eu vou até falar o apelido dele aqui, para vocês entenderem como ele era. Ele tinha um grupo musical lá no Sul, e o nome dele era João Cadela. Ele era aquela pessoa assim que é o último que você imagina que vai se converter. Por isso, se tem alguém na tua família aí, que você não acredita que vai se converter, porque a pessoa é da pá virada, eu quero te dizer, para Jesus não tem isso, não. Sabe o que aconteceu? Jesus converteu esse amigo. Esse amigo se ofereceu para dormir com meu pai, para cuidar dele à noite, porque eu estava em São Paulo e só tinha mais um irmão para cuidar. E esse meu amigo falou de Jesus para o meu pai. E o meu pai aceitou Jesus. Eu creio. Sabe por que eu creio? Porque esse meu amigo contou os detalhes de como ele falou para, né, que meu pai aceitou Jesus, mas principalmente porque Deus tinha me avisado. Então, porque ele ressuscitou, a esperança nós não podemos perder. João 14:19 diz assim, ó, porque eu vivo, vocês também viverão. Sabe, Paulo, o gigante da fé, ele viveu um medo tão terrível. Está lá em 2 Coríntios 1, do 8 ao 10. Eu até vou ler o versículo, porque diz assim, ó, porque não queremos, irmão, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Quem está falando aqui é Paulo. Ele disse, olha, irmãos, não quero que vocês esqueçam. A provação foi muito grande a ponto que eu já não acreditei mais na própria vida. Eu achei que não tinha saída. Ele sentiu medo. Mas no versículo 10 ele fala, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. Sabe essa situação aí na tua vida? Que você acha que não tem jeito, que tem te feito chorar, sofrer, orar aos pés do Senhor. O Deus que ressuscita mortos tem solução. Tem solução. Mas é preciso que você fique firmada nessa palavra. O Deus que ressuscita mortos vai ressuscitar. A irmã contou aqui do primo que voltou, né, irmã? Primo. Meus irmãos, eu era a única cristã da minha família. A única. E um dia o Senhor falou para mim que a minha família ia começar a ser salva que nem pipoca. Eu disse, pipoca, Senhor? É. Como é que é? A gente bota azeite, bota óleo lá e bota ela para ela ir esquentando. Pois é, meu Espírito Santo está esquentando tua família. Ah, é? É. E como é que pipoca estoura? Ah, ela estoura. Há mais de 30 anos eu oro pela minha família. Há mais de 30 anos eu oro pela minha família. Por todos, não só os meus familiares próximos, pelos meus primos, pelos meus tios, ninguém se convertia. Agora, a minha cunhada aceitou Jesus. A minha cunhada levou meu irmão para Cristo. O meu irmão, que eu achei que era complicado, está em Cristo, está no altar, se batizou, está louvando ao Senhor, e está fazendo um movimento tão grande de louvor na igreja onde ele está, que está vindo gente para a igreja, e eu fiquei sabendo que na semana passada uma família veio e aceitou Jesus. Está empenhado, está lendo a Bíblia, está fazendo curso de teologia, isso tudo em pouco tempo. Minhas irmãs, meus irmãos, Jesus está com pressa. Eu estou vendo porque Ele está fazendo muito rápido as coisas. Sabe, Ele não é mais lento, é rápido. E aquilo que você pensa que está demorando vai acontecer rapidamente. Porque tudo está acontecendo muito rápido. Fica atento, porque os sinais dos tempos estão aí. Sabe, Jesus ressuscitou e Ele prometeu que vai voltar. E a volta dEle está bem pertinho. Bem pertinho. Os sinais estão se cumprindo. E você vai ver coisas grandiosas Deus fazendo. Amém?
Mas há um alerta. Acaso quando eu voltar, acharei fé na terra? Acaso quando eu voltar, disse Jesus, encontrarei fé na terra? Ah, Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor olhe para mim e veja fé no meu coração. E eu não sei vocês, mas quanto a mim, o meu coração está cada dia mais avivado, e cada dia eu quero orar mais, e estou orando muito porque eu quero viver o grande avivamento, eu quero viver o arrebatamento, e as coisas estão fluindo. Então, saiba que a tua espera está para acabar. Jesus está para te dar vitória. Amém? Porque o Deus que ressuscita os mortos, Ele está agindo. E Ele está para vir voltar. Não é a tua força e nem a minha força que resolve o problema. Não é o meu medo que resolve o problema. O medo que você sente, a angústia que você sente, não resolve o problema. Não é as tuas lágrimas que vão resolver o problema, a menos que sejam lágrimas de oração na presença do Senhor, porque aí Ele recolhe, aí Ele leva para Ele. Mas o Deus que ressuscita os mortos, esse sim quer ressuscitar os teus sonhos. Você parou de sonhar, minha irmã? Você parou de sonhar, minha irmã? Você ainda tem sonhos? Sabe, os teus sonhos morreram, você não vê mais. Sabe, o sonho da casa própria, o sonho, sabe, do filho convertido, qual é o sonho que você precisa ressuscitar? Um dia eu estava falando sobre o Deus que ressuscita sonhos na igreja, e uma irmã lá disse assim, olha, pastora Regiane, eu estava sem sonhos, mas o Senhor me lembrou de um sonho antigo que eu tinha, que eu queria ir para Portugal. E o Senhor falou que é para mim, que está ressuscitando esse sonho. Ela já foi para Portugal, já voltou e ainda, porque o Senhor faz mais do que a gente pede, ela ainda passou, acho que na Itália, né? Foi na Itália, né? Ah, irmãos, se você olha, ela não tinha condições. O Deus que ressuscita sonhos. E Deus está ressuscitando teus sonhos nessa noite. Coloca aí diante do Deus que ressuscita os mortos, porque Ele vai ressuscitar o teu sonho. Amém? Glória a Deus, o Deus Emanuel. O Deus presente, o Deus que não está morto. Aquele filme, Deus não está morto, é isso mesmo. Deus vive, ressuscitou e está aqui hoje. Sabe, minha mãe, eu tenho falado muito de Jesus para ela, e ela diz assim, eu não entendo como que Deus fala contigo. Aí, isso para mim é pecado, você fica falando que fala com Deus, porque ela é católica, né? E você fica falando que fala com Deus e que Deus fala contigo. Eu disse, mãe, mas Deus fala. Porque Deus é um Deus presente, um Deus Emanuel. E agora ela começou a ver Deus falando, porque eu falo as coisas para ela e dali a pouco. E ela disse, mas isso só pode ser de Deus mesmo. Sabe por quê, minha irmã? Porque o Deus que ressuscita sonhos quer usar a tua vida para mostrar para as pessoas que Ele está vivo. Ele quer usar os teus sonhos ressuscitados, a tua vida transformada, o teu parente salvo, para mostrar que Ele está vivo e que Ele vive em você. E que Ele vive por você. E que Ele está ali, Emanuel, Deus presente. Amém? Olha só, Mateus 28, 20b diz assim, e tenham certeza disto, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém? Não estamos sozinhos. O Senhor está aqui. E o segundo motivo, pelo qual nós não precisamos ter medo, que está nesse texto, não tenha medo, porque Ele vai adiante de vós. Olha o que diz no versículo 7. Vão depressa e digam aos discípulos dele, Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vós para a Galileia. O nosso Deus é um Deus, Ele é muito organizado, Ele é muito lindo. Ele faz tudo com antecipação.
Sabe, ele prepara tudo. Ele quis criar o homem, ele já tinha o projeto do homem, ele já sabia como o homem ia ser, como ele ia fazer, mas antes, ele criou o jardim. E botou ali a árvore boa de comer, a árvore bonita de se ver, e plantou ervas, e colocou animais, e colocou a água, e colocou o sol, os pássaros, e tudo que o homem iria precisar para ter uma vida boa. Ele preparou tudo com antecedência. Quando ele permitiu que Salomão construísse o templo, ele preparou todos os objetos para o templo com antecedência. Antes de colocar qualquer coisa, antes dele pedir para você fazer qualquer coisa, ele vai preparar tudo. Sabe, ele já disse que ele foi para o Pai para quê? Para preparar o quê? Moradas para nós. Quando você chegar no céu, vai estar tudo pronto. Você não vai ter que virar pedreira, não. Você não vai ter que pegar o carrinho e construir sua casa, não. Já vai estar tudo prontinho. Porque o nosso Deus prepara tudo e você está com medo de segui-lo? Ele te mandou fazer algo e você está com medo? Ele já preparou tudo. Ele te mandou falar para alguém do Senhor e você está com medo? Ele já está trabalhando no coração da pessoa. Ele te mandou trocar de emprego, ele te mandou fazer o quê? Ele te mandou pregar o evangelho, o que ele mandou você fazer? Porque uma coisa eu sei, o meu Deus não é Deus que deixa ninguém de lado e que dá dons para uns e não para os outros. O meu Deus te chamou para algo. O meu Deus te deu alguma coisa para você fazer em prol do reino. E você está com medo. Você está com medo de ir no médico? O Senhor já preparou o médico, já preparou as enfermeiras, já preparou o ambulatório que vai fazer o seu exame. Do que você tem medo? O Senhor já preparou tudo antes. Basta você confiar. Basta você confiar, minha irmã. Porque Ele já preparou. Amém? Está tudo preparadinho. É só você ir lá, em nome do Senhor dos Exércitos, e aproveitar a sua bênção. Minhas irmãs, Deus preparou um exército para orar por mim quando eu fiquei com Covid. Venho gente orando por mim que eu não sabia, nem sabia quem era. Foi muita gente orando por mim. E, olha, e mandou até um anjo no meu quarto. Uma amiga que morria de medo de Covid, enfermeira, que passou um ano pedindo a Deus para não ir para o setor da Covid. Quando eu estou lá sozinha, sem contato, desesperada, ali, com medo. Mas eu estava confiando no Senhor, sim. Abre a porta e a minha amiga entra. Isso não é Deus? É Deus preparando todas as coisas. Então, por que você está com medo? Ah, mas eu estou com medo porque eu tenho aberto a internet e é só terrorismo, porque guerras, rumores de guerras, e peste, e terremoto, e vai ter no Brasil também, e não sei o quê, e é só sensacionalismo, e realmente os dias são maus, porque a volta de Jesus está próxima. Mas Ele garante os seus. Ele diz que Deus vai nos livrar da grande tribulação. Ele diz que Deus vai nos livrar. Que nós podemos contar nele, que nós somos selados, guardados nele. Basta ficar firme. Basta não deixar o medo te paralisar. Basta não ser uma avestruz e esconder a cabeça na terra. Não, se levanta. Sabe, uma das palavras que mais tem na Bíblia que tem muito na Bíblia seja forte e corajoso, não tema, não tema, não tema. Porque o Senhor sabe que a gente tem medo. Mas Ele já preparou tudo. A gente não precisa ter medo, amém? Olha o que diz Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele.
Em amor nos predestinou para Ele, adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Você não é qualquer um, meu irmão. Deus já preparou tudo. Sabe, Deus já preparou tudo na sua vida. Né? Deuteronômio 31:8 diz assim: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Sabe o que Jesus disse para Maria Madalena? Vai lá, fala para os meus irmãos, fala para os meus discípulos, para eles irem para a Galileia, porque a Galileia é o centro da minha vontade. Vai lá, porque eu vou adiante. Deus está te mandando fazer algo, Ele já foi na frente. Ele já preparou tudo. E Maria Madalena foi lá e falou para os seus irmãos: vão lá, vocês vão encontrar Ele lá. Ele está lá preparando tudo. Sabe, depois que Ele morreu, os seus discípulos amedrontados na praia, tentaram pescar e não deu. Mas Jesus já estava na areia, com o peixinho na brasa. Preparando o perdão para Pedro, preparando tudo para eles, porque Deus tinha um grande propósito na vida daqueles homens. E você pensa que você é diferente? Você pensa que você é menos amado? Você pensa que o teu chamado é menor que o deles? Não. Deus já preparou tudo, e Ele quer você. Para de fugir. Para de fazer como Jonas. Porque aí você sai debaixo da proteção. Porque a proteção é o centro da vontade de Deus. A proteção é você estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele te mandou fazer. Amém? Salmo 16:5 diz assim: Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Amém? Glória a Deus. Como eu falei no início, cheguei aqui com 6 filhos, com medo, mas não parei. Não fugi da raia, não voltei. Todas as situações da minha vida, eu disse: Senhor, eu me agarro na aba da tua saia, eu não te largo, da aba das tuas roupas e não te largo. Aonde o Senhor for, eu vou junto. E o Senhor tem me dado vitória, tem cuidado de mim, irmãs. Não porque eu mereço, não porque eu mereço, porque a gente é terrível, né? Mas porque Ele é bom. E porque Ele me ama e ama a sua vida também. Amém? Não tema. Estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Quem é a mão direita vitoriosa de Deus? Quem está sentado à direita de Deus? É o nosso Deus, é o Senhor Jesus. É aquele que nos sustenta com a sua força e com o seu poder. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Por isso, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Deus já preparou tudo. Amém? Talvez alguém aqui esteja orando a Deus pela casa própria. Está com medo. Mas Deus já preparou tudo, viu? Deus já preparou tudo. Terceiro ponto, que está no texto, e que é motivo para você não ter medo. Não tenha medo, porque o vereis. No versículo 10 diz assim: Então Jesus lhe disse: Não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá eles me verão. Sabe, amados, um dos grandes motivos para você não ter medo é que no meio do furacão você vai ver Deus. Eles estavam no meio do furacão, eles estavam desesperados, o mestre morreu, e agora? Eles sabiam que ia vir perseguição, eles sabiam que a coisa ia ficar feia, a tal ponto que Pedro ficou com medo e negou Jesus. Eles estavam assim, mas no meio do furacão você o verá. Sabe quando a coisa parece que não tem mais jeito? Você vai ver Jesus. Sabe quando a fornalha quiser queimar você, que o fogo quiser arder em você, o quarto homem vai estar com você na fornalha. E o fogo não vai te queimar, e o calor não vai te derrubar. Sabe, como leão, e como leão aqui, entenda,
tudo aquilo que é mais forte que você, que é mais poderoso que você, tudo aquilo que você não pode vencer. Quando o leão estiver com a boca bem aberta para te tragar e acabar com a sua vida, Deus está lá e você vai ver Ele fechando a boca do leão. Sabe, você vai ver. Por isso, essa situação que você está vivendo hoje, é porque você vai ver Jesus agindo. Você vai ver Jesus lá com você na fornalha, na cova do leão. Você vai ver Jesus enfrentando os inimigos e conquistando a terra. Ele vai estar lá, é promessa. 1 João 3, 2, 3 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Porém sabemos que, quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o é, o veremos. Você vai ver Jesus. Amém? E vai ver na glória, e vai ver na hora que você mais precisar. Você vai ver Ele agindo. Você ainda vai ver Ele agindo na sua vida e nessa situação que você está vivendo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Na hora do desespero, Ele estará lá com você. Por isso agora eu queria pedir para você, deixar o medo de lado, se colocar em pé. Eu quero orar por você. E eu quero orar por essa situação que está trazendo tristeza ao seu coração, que está trazendo medo ao seu coração, que está tirando o teu sono. Sabe, você está se sentindo sozinha, abandonada, com medo. Você não está vendo a solução para esse problema. Eu quero que agora, nesse momento, você coloque essa situação diante daquele que ressuscita os mortos. Enquanto eu oro, clame ao Senhor, porque Ele quer fazer uma grande obra aqui na sua vida. E você vai sair daqui com essa palavra na mão. E você vai crer nessa palavra. E toda vez que o medo vir, ou que o inimigo quiser te desestimular, você vai dizer: o Senhor falou que Ele vai fazer, que eu o verei. Amém?